Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Mosailton Santos, você está aqui para mais um podcast no nosso canal da Igreja Frutificar de Balneário Camboriú. E hoje eu estou muito bem acompanhado. Eu só me apresentei de metido, porque quem vai estar tocando podcast é assim, gente, um fala, outro corta, não sei o quê, mas hoje eu estou muito bem acompanhado de pessoas maravilhosas. Deixa eu abrir antes, então, já que eu parei e fui um pouco sentimental, então deixa eu falar que eu estou acompanhado. Primeiro eu quero apresentar a minha irmã, a Grace, e meu cunhado Eliel. Eles são pastores da nossa igreja, então eu estou acompanhado da pastora Grace, do pastor Eliel, e eu tenho muito orgulho de ter eles caminhando conosco lá na igreja. Amém. Nós temos aí um carinho muito especial disso. Igualmente. Eu os amo de paixão e hoje eles estão aqui para nós fazer um podcast muito especial. E eu quero aproveitar que a pastora Grace, ela é metida, ela tem canal, né, Eliel? Ela tem tanta coisa, ela é doutora e tal, e ela comanda esse negócio melhor que nós tudo junto. Então nós vamos deixar ela estar no comando do nosso podcast. Eu espero que você se divirta, ri com nós, aprende e vai aprender um pouco da igreja, da nossa história, por que nós estamos em Balneário Camboriú. Tenho certeza que vai ser bem, se ainda vamos falar do nosso livro. Oi, gente, estamos aí, então, participando, estreando mais uma vez aqui o nosso podcast da igreja. E a recíproca é verdadeira, né? Nós somos aí aqueles parceiros que estamos abraçados, pau para toda obra para realizar, fazer e acontecer. E falar da igreja é algo muito especial. A igreja, para nós, ela vem de um fundamento desde criança, né? Através da construção da mãe, ensino. Então, é uma estrutura que está enrustida em nós em todos os momentos da nossa vida. E falar da igreja frutificar é falar também da nossa história e da nossa vida. E é por aí que queremos começar, né? Queremos apresentar, então, formalmente o pastor da igreja, né, o pastor Mosailton, ele que tem aí seus livros escritos, fala muito sobre a frutificação, que é o tema da nossa igreja, porque somos frutificadores. O que faz de nós frutificadores? De onde vem esse nome, né? E ninguém melhor para responder isso do que ele, pastor Mosailton Santos. Amém. Então, nós vamos começar aqui com o nome da igreja. Eu vou falar um pouquinho do nome, eu já volto aí com você, para que o pastor Léo também possa dar suas boas-vindas aí no nosso podcast. Mas, gente, quando a gente iniciou o trabalho, a igreja, primeiro, né, essa história do nome. Nós caminhamos aqui junto com o pastor Nino, na época, chamava-se Igreja Razão de Ver, como chama-se até hoje, um lindo ministério, um amigo que nós temos de ministério. O pastor Nino, ele era pastor em Camboriú, e a gente começou o ministério aqui, e eu falei assim, pastor, eu tenho orado a Deus para a gente ter uma identidade, buscar em Deus, porque como nós nascemos e nos criamos dentro da igreja, a ideia é não ter só mais uma porta, que Deus tivesse um propósito. E a gente começou com esse negócio do nome, a gente foi orar, buscar em Deus o porquê o nome. Então, o nome Igreja Frutificar é porque Deus nos deu, na época, a revelação do livro Frutificando no Reino de Deus, que é esse livro. Essa foi a primeira versão e esta é a segunda versão do livro, né? A segunda edição do livro. E nesse livro nós entendemos o propósito da frutificação e aí nisso nasceu o nome Igreja Frutificar. E aí a gente vê a missão da igreja, né? É gerar frutos, é você gerar filhos espirituais. Dentro desse conceito, então, do frutificar, né? Estar frutificando, como que a igreja, como que é trazido à igreja o ensino da frutificação? Bom, lá na igreja tem algumas coisas que a gente tem conversado com a igreja e que a gente tem falado com a igreja, e dentro disso, como que a gente faz para que as pessoas entendam, compreendam e acompanhem isso, né? Uhum. Deus nos deu uma direção de sempre estar o quê? Escrevendo. Então, pode ser
o assunto que é o assunto-chave da igreja, que é a frutificação, como outros assuntos, né, que a gente já escreveu alguns outros assuntos, que é a visão de reis e sacerdote, sendo como herdeiros de Abraão, é a visão de ter uma vida editado e firmado na palavra, que a gente usou um nome estratégico na época, que foi o Manual de Sucesso. E o último agora, que é a questão da declaração. E eu entendo uma situação, pastor Ilha, porque quando a gente tem o livro escrito, penso eu, que é mais fácil da pessoa ler para entender aquilo que nós estamos tentando ministrar, ensinar para a igreja, contribuir para a igreja, para que eles possam praticar. Porque senão fica somente lá na mensagem, né, Léo? Às vezes a gente estuda tanto, vai lá para pregar uma mensagem e a pessoa, no dia, ela está um pouco aflita, angustiada, ela não consegue captar aquilo que tu queria passar para ela e ela pode estar o quê? Ela não consegue assimilar e depois viver uma vida que ela venha praticar isso. Então, com o livro, com o material, eu acredito que ele consegue ler e aí ele vai desenvolvendo isso. Serve de apoio, né? Serve de apoio para as mensagens. A pessoa vai lá, não dá para a gente falar tudo no púlpito. Ou pelo menos no dia a gente não fala tudo que a pessoa gostaria de ouvir ou da forma que ela entende. Então ela tem acesso ao livro, pode pegar o livro depois e o livro está bem esmiuçado, né? Ela pode compreender melhor. Os nossos lá acho que estão mais acostumados com isso. Eles ouvem a mensagem, eles sabem que tem os livros lá de apoio, dá para esclarecer. E a gente vem vivendo uma construção, né? Eu lembro de ano após ano, porque tem algo também muito especial na nossa igreja que o pastor Mosailton sempre faz, que é o lançamento da palavra profética, né? E a gente caminha sempre sobre uma palavra e através disso a gente vai vivendo e construindo todo esse conteúdo de acesso. E essa é uma preocupação que a igreja tem, de estar proporcionando aos membros vários meios para que ela possa estar vendo, revendo, lendo, se alimentando, podendo, porque são palavras realmente profundas, né? Temos dentro da nossa igreja 3 pastores com linhas muito diferentes, mas todos eles muito profundo em tudo que ministram e que leva a gente muito à reflexão. Isso é algo que eu percebo. Cada vez que o pastor Eliel vai ministrar, ele ministra com uma calma, uma serenidade, mas tem uma profundidade que tu sai de lá com aqueles pontinhos de interrogação na cabeça e diz, meu Deus, o que eu faço com tudo isso agora? Né? E precisa desse tempo de assimilação. Então eu vejo tanto o canal do YouTube, o podcast agora, os livros, é tudo uma rede de apoio para o membro que está ali, né? E a ideia de nós estarmos aqui é bem isso, né? Produzir material, produzir a ideia para que a pessoa possa entender. Eu sempre pensava assim, ó, nós todos aqui, né? Podemos contar nossos testemunhos pessoais, porque nós, lógico que nascemos na maternidade, mas a gente costuma dizer que nascemos dentro da igreja, né? Tu não nasceu dentro da igreja, não. Mas nos criamos nos bancos da igreja. Eu dormi embaixo do banco da igreja. Muitas vezes. Até depois de adolescente, tinha dia que dá vontade. Dormi um pouco na igreja. E nós, como Igreja Frutificar, eu posso até compartilhar algo aqui no podcast, né? Confessar algo no podcast. Eu não sei se a gente já compartilhou isso na igreja e tal. E nós aqui no Ministério Frutificar tem uma situação muito legal. Quando a gente... É legal que a gente é uma família muito bacana. A gente acredita um no outro. Não sei como é que pode, né? Nós acreditamos um no outro. Fora da curva. Nós acreditamos. O cara diz, vai fazer tal coisa. Vai, que legal, né? O outro já incentiva e tal. E quando eu fui compartilhar, né, com a Grace, com o Eliel, que nós íamos iniciar, não, vamos ir lá e já vamos ver, vamos inaugurar o culto, vamos começar e tal. E a gente começou junto esse projeto. E quando a gente começou, mas eu tinha uma visão assim, o que eu pensava? Eu pensava assim, nós não podíamos ver um mendigo, nós íamos evangelizar, nós ia ganhar ele para Jesus, nós ia para evangelizar o mendigo. Olha, nós viemos aqui porque Deus quer mudar a tua vida, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar. Então, nós somos de raiz assembleano, né, na Assembleia de Deus. Era normal culto no ar livre, era normal coisa de evangelismo, domingo à tarde, aquelas coisas que nós fazíamos. Beleza. E um dia eu me parei pensando, disse assim, meu Deus, nós moramos numa cidade, porque nós, para quem está assistindo o podcast,
a Igreja Frutificar, nós moramos em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma das cidades mais bonitas, muito conhecida no Brasil todo. Sim. É uma cidade turística, caro, né? Os imóveis, um dos mais caros do país, estão aqui dentro. É uma coisa absurda essa cidade. E eu ficava pensando assim, meu Deus, tem tanto rico nessa cidade. E esses ricos têm alma, eles também precisam ir para o céu. Eu vou abrir uma igreja para nós ganhar os ricos para Jesus. Eu pensando, vou contar esse testemunho para vocês, na minha mente assim. Então, eu vou ganhar os ricos para Jesus. E quando nós, até porque nós profissionalmente também temos as nossas empresas, todos nós trabalhamos, tem um escritório de contabilidade, a fazer a contabilidade de muitas empresas, eu não vou ganhar os ricos tudo para Jesus. Tal. Fomos lá, alugamos um imóvel e depois nós vimos um imóvel da avenida, já mudamos para a avenida e alugamos o da avenida e quisemos fazer uma coisa bem grande e tal. Gente, nós ficamos devendo muito, mas nós ficamos devendo tanto, que nós chegamos no mês de dezembro, nossa dívida ela chegou ao valor de 20 e poucos vezes a entrada da igreja. Então nós tínhamos que ficar 2 anos sem gastar R$1 e com aquela arrecadação que existisse para poder pagar a dívida. Então, assim, aí um dia minha esposa falou para mim assim, o que nós vamos fazer? Ainda bem que o cara, dono do imóvel, foi muito gente boa. Ele conversou muito comigo, ele é uma pessoa conhecida na cidade, nós somos conhecidos da cidade, nós éramos avalista pessoal. Eu falei assim, Linésio, tu faz para mim em 45 vezes que eu te pago. Eu vou pagar real por real que essa igreja ficou devendo. E nós saímos dali, alugamos um galpão, botamos a igreja lá. E era o bairro, embora nós temos uma cidade muito rica, mas era o bairro mais pobre da cidade. Além disso, existe uma questão no mundo espiritual que, dependendo de rico e de pobre, existem umas coisas que acontecem que aconteceu naquele bairro. Por exemplo, pedofilia. Os maiores índices de pedofilia eram naquele bairro. Casas de prostituição eram naquele bairro. Casas de swing eram naquele bairro. Gente, tudo que existia de perdição era naquele bairro. E como que um rico ia para pontos de drogas e tudo que podia acontecer, né? E como que um rico agora ia naquele lugar? Uma igreja, nós saímos de uma avenida bonita, fomos lá e nós dizíamos que nós queríamos ganhar rico. A incoerência, né? E como as coisas, às vezes, para Deus, é tão diferente daquilo que a gente imagina, né? Aí, estou contando a experiência para vocês, ouçam bem. Aí a gente foi lá, alugou, montou um negócio lá, todo no meu escritório trabalhando, ia todo dia trabalhar na praça. Um dia, tem um pastor na cidade que ele entregava jornal. Ele tinha uma motinha, entregava jornal. E ele trabalhava, de vez em quando eu vi ele passar a praça. Um dia ele vai lá e fala com a dona Luciana, nossa secretária, e pergunta assim, o pastor está aí? Aí a Luciana, lá profissionalmente, ela sempre chama de seu Mosailton, ele falou assim, está, o senhor espera um pouquinho que ele vai lhe atender. No segundo piso, ele subiu, sentou na minha frente. Ele não estava numa das melhores fases da vida dele. Estava numa fase bem difícil, esse pastor, assim, né? Muito desanimado ministerialmente, tinha até largado a igreja, estava assim, não muito boa. E ele chegou e falou assim, sentou, começamos a conversar, como é que tu tá, como é que não tá, quer café, não quer café. E o homem não ia embora, e não acontecia nada, e eu tinha que trabalhar, e eu pensei assim, meu Deus, o que eu faço com esse irmão, né? De repente ele falou assim, desceu, irmão. Quando ele falou desceu, eu olhei pro teto assim, para ver se tinha alguma coisa de errado, né? Não, tava as luzes, tava o gesso. Eu disse, desceu o quê, irmão? Sujou aí alguma coisa? Ele falou, não, irmão, não, desceu aqui a mensagem aqui agora. Eu disse, rapaz, brincando, um amigo, eu disse, um vasilha desse, que mensagem que desceu aqui? Aí ele falou assim, não, eu estava entregando jornal, Deus falou para mim, desce e vai lá entregar uma mensagem para ele. Eu desci e vim, cheguei aqui, eu não tinha nada para te falar, estou esperando até Deus mandar para ver se vem alguma coisa, eu estava pronto a ir embora. Cara, é bom.
Daí eu disse, tá, e aí o que é para dizer? Mais incrédulo impossível. Gente, Deus precisa me educar mais nisso, sabe? Nessas revelações assim. Eu pensei, como com um homem desse tem alguma coisa para me dizer? Eu pensei assim comigo. Ele falou assim, fosse abrir uma igreja para rico e quebrar essa cara, né? Deu tudo errado, né? Eu falei, puxa, deixa eu me arrumar aqui na cadeira, que eu acho que a linha vai ser grande. Ele falou, olha, fosse na força do teu braço, achando que teu escritório ia botar empresário lá dentro, te endividasse todo. Deus está dizendo que tinha que te curar primeiro. Uau. E te levou no bairro mais pobre da cidade. Agora eu vou te dizer o que vai acontecer. Agora lá tu vai prosperar, tu vais ganhar dinheiro, tu vais pagar a dívida. E agora é Deus que vai levar o rico lá. Porque não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Só para te aprender. E eu lembro de alguns atos proféticos que você fez naquela cidade, naquele bairro ali, né, nas 2 avenidas. E eu lembro que quando você convocou a igreja, eu pensei assim, meu Deus, como é que a gente vai andar pelo bairro jogando óleo? E foram litros de óleo jogado A gente passou na Marginal, na 5ª Avenida, né, na 6ª, né? Litros de óleo. E ele convocou toda a igreja e foi dividido em turmas, assim, e a gente foi passeando pelo bairro, distribuindo o óleo e ungindo todas as ruas, todas as esquinas, orando e profetizando pelo bairro. E daí, quando ele levantou e saiu, quando ele tá saindo, ele chegou na porta, ele voltou e falou assim, Deus vai te abençoar, a tua igreja vai ficar rico, não esquece de mim, tá? Cara, é muito bom. E olha, sinal, a gente tem que mandar então um pix, uma oferta para esse irmão. Porque deixa eu dar testemunho, nós pagamos toda a dívida. Glória a Deus. Tempo já, né? Da 3ª Avenida. Nós guardamos uma boa reserva hoje de dinheiro aplicado, porque a igreja está na iminência da compra de um terreno. E nós hoje temos uma quantidade de recurso financeiro aplicado que eu não sei a igreja na cidade que tem. Muito bom. Graças a Deus por isso. Mas falando desse posicionamento e até diante de revelação e tudo mais, né? Faz 2 semanas, eu acho. A minha mãe estava em casa e eu cheguei do trabalho e vi aquele reteté acontecendo lá em cima, e glória a Deus, e aleluia, e recebe, irmã, e não sei o quê. Eu disse, ai, Jesus, vamos lá, vou ver o que está acontecendo. E eu estava gravando alguma coisa no celular e eu disse, deixa gravando aqui, que depois até se tiver alguma coisa eu vou ter o que questionar a mãe e falar com ela assim, mãe, toma atento, né? Se arruma aí, não se deixa levar por qualquer coisa. E eu subi, e eles já estavam terminando a oração e tudo e tal. E aí a mãe disse, não, mas irmão, tu não vai embora não. Ela veio para receber a rapa do tacho. Ora por ela. E aí o irmão começou a olhar assim para mim com aquela calma. Né? Ô, irmã, pois é. E eu disse, não sai dali, né? Daqui a pouco ele assim, eu tô só esperando aqui terminar o recado. Eu disse, então tá bom, então eu espero, né? E realmente, aí ele trouxe uma mensagem falando sobre algo que eu tinha entregue nas mãos de Deus. E aí ele até corrigiu assim, porque Deus, eu tô falando para você e Deus está me corrigindo, porque eu disse que Deus ia te entregar algo. E ele me corrigiu já na hora, dizendo que não, tá te entregando uma ação. E foi falando de prosperidade, do que abrir as portas, do que era para mim fazer até mesmo através da televisão e meio de comunicação, e foi fazendo. E eu disse, amém, né? Recebi a oração, tudo, já fiquei pianinho, porque vi que o negócio, né, já foi mais embaixo. E na outra semana foi quando a gente recebeu a notícia da causa da justiça do acidente do carro, né? Tanto que ele falou assim, você literalmente, pela primeira vez, Deus ainda fala assim, é a primeira vez que você de fato entrega algo nas mãos dele e não se preocupa. Eu disse,
não faço nem ideia do que é. Ele disse, eu estou movimentando pessoas, tirando de um lugar, trazendo para outro, movendo corações, fazendo todo um movimentar por causa da tua pessoa. E quando a gente recebeu, né, a notícia, porque meu marido bateu o carro, o pastor Eliel, né? Bateram em mim e agora tem uma sentença judicial para provar que foi assim. Isso, né? Uma moto bateu atrás do carro, aí pode explicar melhor isso, bateu, né? Na lateral traseira do carro. E ele acionou o seguro para socorrer e tentar ajudar e abençoar a vida da pessoa que tinha acidentado ali. E, no fim, a pessoa entrou na justiça alegando que nós éramos os culpados e que precisaríamos indenizar e tudo mais. E foi pedir ainda um recurso judicial. E Deus, literalmente, assim, moveu, né? Porque até o advogado que estava ali, ele disse, a gente está entrando lá na audiência, mas é a espera de um milagre. Falou para mim que não tinha expectativa, não. Eles estamos à espera de um milagre. Olha, aquela ação do Eliel e da Grace, eu não tinha expectativa, não. Expectativa, não. Eu achei muito difícil. E quando saímos, ele disse, por uma palavra, e por a pessoa não mentir, porque a pessoa na hora ainda travou, sabe? Ela travou na hora que ela ia mentir, ela olhou para nós e disse, eu não vou mentir. Sim, eu estava andando no corredor. Né? E aí, ali, quando nós saímos, o advogado disse, olha, por causa de uma palavra, há uma chance, há uma possibilidade. E quando eu recebi a notícia, eu disse, glória a Deus, Deus faz. Né? E a verdade é essa, Deus faz. E aí, você que está nos ouvindo, qual é o milagre? Né? Qual é a expectativa? O que você está esperando de Deus? Porque muitas das vezes a gente vai à igreja, a gente se posiciona, a gente fala, mas não temos ali a confiança e a entrega e também não esperamos, né? A gente foi numa outra igreja e foi muito interessante que o Eliel observou o quanto eles estavam preparados para receber o milagre. Então, se a pessoa ia orar, já ia ali com um lencinho, já ia com uma água, já ia com uma toalhinha, já ia... Estava preparado. O quanto nós expectativa, estamos... né? Expectativa de que vai era uma acontecer. Certeza. Era mais que expectativa, era uma certeza. Quando eu ia orar, o cara já se posicionava atrás, porque sabia que a pessoa vinha ao chão. Entendeu? Se a pastora ia orar, chegava alguém já com um lencinho ali perto, que sabia que a pessoa ia às lágrimas. Não é uma expectativa. Que legal. Isso passou. É uma espera. Isso é uma certeza. Começou aquele movimento, eles já se armaram. Às vezes você, eu oro, né? Nós como pastores, você ora, você arma o teu coração, você cria uma expectativa para o culto. Mas até onde vai essa expectativa? Se torna físico, né? Você vai pedindo a Deus um milagre, você vai pronto, né? Por exemplo, eu creio que hoje Deus vai providenciar que eu ganhe um carro 0 km lá na igreja. Você vai a pé? Pronto para voltar de carro? Ou você vai com o teu carro e daí se vier vem... Cara, a gente tem que mudar as nossas ações. Eu vejo que os momentos melhores que a gente teve foi porque a gente teve ações espirituais de orar, de esperar, de ter expectativas, amém. E a gente teve respaldo de atitudes humanas, físicas, para receber aquilo, né? Você vai ungir a pessoa, vocês estão prontos para acolher aquela pessoa se ela cai, por exemplo? Estão prontos para aquilo ali? Tem alguém com lencinho? Tem alguém com um copo de água? Tem um lugar para deixar essa pessoa? Não é uma mera expectativa, né? A gente tem que sair um pouco, né? Transferir do espiritual para o natural, transferir para ações. Você realmente espera que Deus vai fazer? Amém. Espera até que ponto? Interfere no teu dia? Essa expectativa é só esperança ou é uma certeza, né? Porque daí só esperança. Isso não serve para nada, você está cheio no mundo e o povo chega em casa, toma um banho e se passa. Essa preparação, ela é tão importante para a frutificação. Porque dentro do livro tem esse período de preparação, de gestação, de estar cultivando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o livro. Então eu vou falar para você. O que é ser um frutífero no reino de Deus? Aí contando a história. Então nós iniciamos o ministério, iniciamos a igreja, começamos a trabalhar. E eu costumo dizer assim, o que é a igreja para nós? Eu creio que quando eu falo para nós, eu falo para todos nós
Mesmo. Para mim, para minha casa, meus filhos, os meus irmãos. Eu tenho lá o pastor Eliel, o pastor Grace, mas eu também tenho lá o Anli e a Elian, meus irmãos e tal. Todos nós trabalhamos. E nós trabalhamos, nós não somos como o Bill Gates, né? O Bill Gates, ele não sai para ir trabalhar porque ele precisa comprar um avião novo, qualquer coisa parecida. Isso não faz mais sentido. Ele vai trabalhar porque a Microsoft, o sistema, a tecnologia, as IA, isso deva ser o propósito de vida dele no mundo, né? Nós vamos trabalhar porque a gente tem a conta do cartão para pagar ainda, né? Então a gente precisa de trabalhar. Mas nós, depois do horário de trabalho, a gente pode ir na casa do irmão levar uma cesta básica. A gente pode fazer uma célula. A gente pode fazer uma visita ali. Esse é o nosso propósito. E muito do nosso trabalho hoje, né, eu percebo trabalhando, vendo o trabalho da Excel, vendo o nosso... É raro a pessoa que passa pela nossa vida, o Eliel na obra, eu na clínica, você no escritório. Eu não sei se tem um cliente nosso, né, uma pessoa que passa pela nossa vida que não seja impactada. Por quem somos, pelo Deus que servimos e por aquilo que inserimos na vida das pessoas, né? Porque o que o Eliel vive hoje foi profetizado lá na igreja que a gente chamava de caverninha ainda, que era pequenininha, onde muitas chaves seriam entregues na mão dele e que muitas casas passariam por ele, né? E hoje ele é mestre de obra, empreiteiro, né? E recebe muitas chaves de apartamento. Eu tenho lá em casa uma refratária lá que é cheio de chaves, né? E as pessoas abrem a porta para ele, recebem ele, e dali surgem muitos testemunhos. Da clínica surgem muitos testemunhos, né? Da Excel, eu lembro que cada vez que um cliente chegava lá, você sentava com ele e ficava horas e horas e horas conversando. A gente pensava, meu Deus, mas está negociando, está fazendo... Não, saía de lá a pessoa chorando, né? Você orando e abençoando. A gente entende que o nosso trabalho hoje, a gente vai, porque a gente tem os nossos compromissos, a gente tem a receita financeira, mas a gente está lá como um agente de Deus, né? Isso aí. Então, o tempo todo, né? Então ele é um campo missionário. Isso. Ele é o campo da vida ministerial que todo mundo já acha que tem lá dentro da igreja. Exato. E eu acho que esse é o propósito, né? Eu tento ver Jesus, os discípulos, tal, indo pelos vilarejos, ajudando as pessoas. Eles estavam o tempo todo servindo pessoas. Né? Para o reino, me acho mais efetivo fora da estrutura chamada igreja do que lá dentro. Sim. No dia a dia, eu acho que eu contribuo mais para o reino do que quando estou lá dentro das paredes pregando. Até porque a nossa pregação ela deve ser feita sem que a gente fale, né? Então é com as nossas atitudes, é com a nossa forma de ser, é com a nossa, né? E o objetivo da igreja é você ir e prestar um culto, é você ir para adorar, é para você ir entregar. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é para ir lá para receber, você vai para entregar. Né? E a Bíblia diz o quê? Que você tem que prestar um culto racional. Aonde a gente vai, a gente está indo ao templo. Né? A igreja somos nós. E se nós, como igreja, temos que prestar um culto racional, tudo que você faz, tudo que você vive, tem que ser para a honra e a glória de Deus. Né? Então, não tem como você... eu estou no trabalho e lá é o profissional que está agindo. Então, você deixa de ser cristão, você deixa de ser o Cristo, né? A representatividade do Cristo, porque você está sendo o advogado naquele momento, está sendo o contador. Não. Né? Você permanece tendo a sua identidade de ser cristão. Então, essa aplicação, né, ter essa vivência do prestar o culto racional, toda escolha feita passa por esse ser, e esse ser reflete a glória de Deus. Seria um comportamento perfeito se fosse de todos. Você ir à igreja para prestar um culto. Para prestar o culto. Você não vai lá buscar nada, você vai lá entregar o teu culto. Você viveu ele durante a semana, você viveu o cristianismo, você viveu para o reino com as suas atividades diárias. E, no nosso caso, por exemplo, durante um período da semana fazemos a célula e no domingo temos o culto. Então, no domingo nós vamos entregar a Deus o nosso culto, num momento especial, sim, no templo daí.
mas entregar aquilo que já foi construído, que já foi produzido durante toda a semana, né? Seria o ideal de todos, seria isso. Você ir lá para você, de fato, fazer o que o templo se destina, que é você prestar um culto. Mostrar a oferta, né? O que preparei durante toda a semana, como me preparei e o que estou apresentando, né? Eu estou pegando aqui o versículo bíblico de Colossenses, aqui da área da Colossenses. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, Colossenses 3 e 24, vamos ver o 23, vamos ver como que diz aqui. Tudo que fizeres, façais de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, né? Então não importa se a gente está na clínica, se a gente está na obra, se a gente está no escritório, a gente tem que fazer como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebem do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, é quem servais. Então quando a gente faz, a gente tem que fazer com excelência. E nesse fazer com excelência, a gente vai estar o quê? Frutificando. Então deixa eu falar um pouquinho sobre a visão da frutificação. Quando Deus nos deu a visão da frutificação, é mais ou menos assim, eu entendi que frutificar, a proposta da frutificação é mais ou menos assim, porque nós temos, às vezes, algumas dificuldades das pessoas dentro da igreja de ganhar uma pessoa para Cristo, por não ter esse entendimento de poder ganhar lá na obra, no trabalho. Então ela tenta só trazer como se fosse na célula ou na igreja e ela fica frustrada por não trazer. Então vamos tentar entender qual é a primeira ideia que eu tive aqui do livro, é assim, que gerar filhos é como gerar filhos espirituais, é como gerar no natural. Então gerar filhos não pode ser assim um peso, um fardo, uma coisa, né? Até porque os frutos do meu casamento, a frutificação do meu casamento é o Matheus Henrique, nosso filho, que é casado com a Evelyn, e a Esther, que é casada com o Júnior. Então, o Matheus e a Evelyn. E gerar os nossos filhos foi um ato de intimidade, foi um ato de amor, foi um ato íntimo meu e da Regiane. Então, é um ato prazeroso. Aí eu entendo nessa visão que gerar filhos espirituais é fruto do relacionamento, da intimidade sua com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai... Porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós, né? É o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. Então, o Espírito Santo é que vai nos capacitando, o Espírito Santo vai pondo palavra nas nossas bocas e nós vamos servindo com excelência e essa atitude faz com que as pessoas sejam alcançadas a Cristo Jesus. Então, a frutificação, frutos de uma vida espiritual, são filhos espirituais que você vai gerar através da sua intimidade com o Espírito Santo. Uau. Mais ou menos claro isso aí? Tá. Sim. Segundo, aí é aquela questão do tempo que tu comentou. Existe um tempo? O que eu converso? Primeiro, a Bíblia também diz que a todos os dias o Espírito Santo acrescentava o número daqueles que haviam de ser salvos. Então tem um número X de pessoas e tem um tempo específico, né? Um dia é um dia é outro. A gente não sabe quem é. Então, se a gente se basear na parábola do semeador que saiu semear, a Bíblia diz que um caiu no meio de pedregulhos, um na beira do caminho, outro no meio de espinheiros, teve para todo, até que ele caiu em terra boa. Então são 4 semeaduras para um. É a média de 25% para um. Então, a cada 4 pessoas que tu estiver orando, buscando a Deus, segundo essa parábola, você vai entender que apenas um vai germinar. Um vai dar fruto. Né? Então você não precisa ficar frustrado com isso. Você pode ter muita tranquilidade, porque é o Senhor que vai convencer. Se o Senhor convencer, vai dar certo. Agora, o que nós precisamos fazer é aquilo que o pastor Léo falou. O pastor Léo falou assim, olha, é você ter atitude, ter certeza. Então nós vamos ter as nossas atitudes. Nós vamos o quê? Nós vamos falar do amor de Cristo, nós vamos convidar, nós vamos falar, né? A nossa certeza é das pessoas olharem para a gente, eles precisam ver o Cristo que a Grace falou nas nossas vidas. Então nós vamos estar falando, né? A honra e a glória seja dada ao Senhor, foi o Senhor que fez isso. E as pessoas vão entendendo e olhando para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos. E se você passar um tempo em oração por essa pessoa, nós costumamos dizer que é o tempo da gestação. O que é o tempo da gestação? É como num bebê. Agora mesmo, o Eliel e a Grace são os tio frescos, né? São os tio frescos. Tios da Luísa.
Já foram lá ver o neném? Já. É neném normal? Mais que uma vez. A avó Salete disse que não é normal, que é muito linda. Eu disse, vó, quando nasce é neném, com cara de Paraíba, cabeça achatada, não tem nada disso. Não fala assim, ela é linda. É linda. Jesus. Tá bom, mas essa criança, ali, a Gi passou no final, coitada, já estava com um barrigão que não via a hora, contando os dias, porque queria que nascesse. Mas teve um tempo desse feto ser preparado, esse feto ser gerado, para que ele nascesse. Então, tem um tempo de maturação, né? Um tempo que a gente poderia ter várias experiências de pessoas que a gente sempre estava convidando, sempre estava... vamos para nós vamos, até por sinal... nós vamos ter em breve aí um culto de casais na próxima semana aí na nossa igreja. E são oportunidades. Nessas oportunidades a gente está sempre convidando, sempre dizendo, tem uma oportunidade, vamos estar lá, tem um evento. E nem sempre as pessoas aceitam, né? Às vezes a gente convida tanto, né, Léo? E a igreja, e às vezes não dá certo. Não vai. Nós temos uma particularidade, né? Eu e o pastor Eliel, é interessante, porque assim, nós trabalhamos, ganhamos e dificilmente essa pessoa fica na nossa igreja, né? A gente tem filhos espirituais em Joinville, Curitiba, em vários lugares. Tem tudo quanto é canto, temos filhos espirituais. E aí também vem essa questão assim, de você entender qual é o teu propósito nisso tudo, né? Porque quando o pastor Mosailton fala da nossa igreja da frutificação, existem várias etapas para isso e, por exemplo, eu percebo que a minha função hoje dentro da igreja é uma função mais no campo da cura, né? Então tem aquele que vai servir, tem aquele que vai curar, por isso os ministérios, né? E aí vem uma coisa interessante, porque até então, na nossa criação, tanto que a nossa mãe dizia que ela tinha 3 filhos, um para cantar, um para orar e outro para pregar, né? Por quê? Era o tipo de serviço que se fazia na igreja. E nós sempre acreditamos que servir a Deus é estar lá executando serviços para a instituição. E não é essa a verdade, né? Temos os nossos dons, para nós, como família, está mais para o lado de mestres mesmo, nós temos muita habilidade e gostamos muito de ensinar. Então, é um propósito diferente, onde nós estamos sentando com quem estamos sentando, eu, o Eliel, até a própria Iane, está sentando e está ensinando, está falando, está instruindo, está trazendo direcionamento, está trazendo uma estrutura para aquela pessoa. E é no teu dia a dia em que esse ministério é executado. Não é você só se preparar para, vou dar uma palavra, vou pregar, vou cantar, vou orar e vou servir só no templo. É uma vivência de serviço, é estar no dia a dia servindo e trabalhando. É por isso que há trabalho pronto para ti, cristão. Né? Deus não fez filhos preguiçosos, né? Adão e Eva no jardim receberam um trabalho para fazer. Você precisa executar um trabalho. Então, dentro do trabalho do Senhor, não há cansaço, não há fadiga, né? O fardo é leve, o jugo é suave, mas há trabalho a ser feito. E nesse negócio do servir, eu acho muito legal que ali na igreja, como igreja frutificar hoje na cidade, a gente tem muita facilidade de servir as pessoas, né? Muito. A gente se mete com tudo, né? Servir, ofertar. A gente semeia muito. E nesse particular, assim, o ato do serviço, né? E o pastor Eliel aí, ele é um campeão nesse quesito, que está lá sempre independente de quem é as pessoas. E é legal quando você entende que isso é um propósito divino, porque a gente faz sem expectativa alguma, né? A gente faz porque tem que ser feito. Tem que ser feito, isso. Exatamente. Você não faz porque... não, a gente faz porque tem que ajudar. Vamos resolver. Essa é a prontidão. Eu percebo assim, que Jesus, né? As pessoas vinham até Jesus com um problema. E ele era a solução. E isso é algo que eu tenho pedido muito a Deus, né? Ter as características de Jesus nisso. Então, se Jesus salvava, curava, libertava, transformava, e se as pessoas vinham até ele com um problema e ele era a solução, eu quero ser a solução. O quanto você deseja ser solução na vida de alguém, né? Porque o povo aí ultimamente anda desejando ser o problema, né?
E lá na Igreja Frutificar, você que está ouvindo o nosso podcast, né? Como igreja na cidade, vou te dizer algumas coisas que a gente tem lá. Por exemplo, agora a gente começou um projeto tão bacana, eu não sei quando vai ser a formatura, se vai tocar até o final do ano ou não, mas é as aulas de inglês. Né? Um curso básico de inglês para a pessoa ter um pouco de noção, conseguir se comunicar. E a gente tem aula de inglês lá na igreja agora todo sábado à tarde, 2 turmas, uma turma menorzinha e uma turma maior, com um casal muito bacana, né? Uma professora excelente, excelente, a nível universitário ali, né? Ela é mestre mesmo em inglês. E, cara, é uma aula assim que você desfruta, você aprende, você usufrui. Não é aquele cursinho que você chega lá, é só, né, o verbo to be, não é o inglês que você aprende na escola secular. Ela está trazendo conteúdo, evoluindo o pessoal assim num negócio muito legal. Por sinal, ela é professora. Sim. De uma escola que tem dentro da universidade, da Univale, aqui de Itajaí. Ela é uma professora lá da escola. Além disso, a gente tem, como igreja para a cidade, tem os nossos ministérios lá. Nós temos adolescentes, jovens. Nós temos um trabalho muito legal que, por sinal, o pastor Ilhéu e a pastora Grace que sempre estiveram à frente, e nós estamos começando uma turma no mês de julho. Nós conversamos umas 2 células atrás, que vai ser o curso de Casados para Sempre. É um curso muito bacana. E a nossa igreja, desde o princípio, a gente sempre teve esses retiros e esses cursos que sempre trouxe muito crescimento e estrutura para a igreja, né? E o casamento, você que está nos acompanhando nesse podcast, gente, esse curso são apenas 13 aulas, ele é começo, meio e fim, mas ele é de alinhamento da sua aliança, corrige muitas coisas, e a gente tem muitas experiências. A gente tem experiência de casais que estavam lá e não conseguiram terminar o curso. Saíram. O confronto, né? A discórdia, a situação. Isso é muito bom, é muito efetivo. Nós já ministramos quase 40 vezes. E é uma oportunidade que você tem. Agora, em julho, nós vamos iniciar uma turma lá na igreja de curso Casados para Sempre. Até porque nós temos uma safrinha lá que casou, gente. Tem uma safrinha lá para fazer. Sempre tem, graças a Deus. Casando, nascendo. Tem uma safrinha bem legal lá, nova, que casou. E são apenas 7 vagas, né? É um grupo limitado. Então, nós vamos aproveitar as quintas que já tem aí a célula, e nós vamos estar migrando, porque das pessoas que nós queremos levar é membro aí das células deles também, e nós vamos estar tendo esse curso lá na igreja. Mas tudo que a gente faz, tanto homens, mulheres, casais, é investindo em pessoas. Até os projetos sociais que a igreja tem, né? A gente tem projetos maravilhosos dentro da igreja, onde a gente dá suporte e apoio, né, para o Haiti, para o projeto no Haiti, outras instituições na cidade que sempre estamos ali servindo como suporte e apoio. A verdade é que os parceiros, os pastores em volta, as igrejas, eles nos veem como essa ponte, né, esse apoio para estar dando esse suporte na hora em que é necessário. E desta forma é como o reino de Deus cresce. Né? Sabe uma coisa que eu vi da nossa igreja, que isso me dá muita alegria? Nós ainda não somos uma igreja grande na cidade de Balneário Camboriú no quesito número de pessoas. Embora nossa expectativa e nosso desejo é que venhamos ter um número maior e ganhamos mais pessoas. Mas eu sou muito grato, porque eu percebo que no decorrer desses anos nós nos tornamos uma igreja relevante. Gente, nós temos uma relevância muito interessante na cidade hoje. Muito interessante. Pessoas a nível de Brasil já visitaram, estiveram conosco, ministraram na nossa igreja. E às vezes pessoas na cidade perguntam: como que o fulano foi lá? Quanto custou? Gente, nunca ninguém cobrou R$1 para vir na nossa igreja. Nunca. Nós sempre ofertamos, abençoamos, demos ofertas generosas, somos liberais, mas não teve um valor pré-estabelecido, né? Eu acho isso tão bacana. E
E hoje eu vejo assim, um carinho, um respeito das pessoas na cidade. Por exemplo, vai ter a Marcha para Jesus. Nós somos numa reunião do conselho. Vai ter a Marcha para Jesus, e a Marcha para Jesus era dia 21 de setembro. Eu falei, puxa, amém, vou falar com os meus pastores que estão ali, tem outros casais de pastores, o pastor Léo e o pastor da igreja vão estar na frente, e vai dar tudo certo. Mas por quê? Porque eu vou estar fora. Tu vai estar fora. Eu tenho compromisso. Daí eu fui falar também que era compromisso, eles botaram para rir, que eu falei que eu ia fazer a maratona lá, né? Eles botaram tudo para rir, porque eles não acreditaram que eu vou correr uma maratona, gente. A gente podia fazer um podcast só falando sobre isso, né? Só a maratona. Só sobre a maratona, isso é legal. A maratona Vida Cristã, mas esse já está acabando já, né? Nosso tempo aí. Falta 5 minutos. Então vamos contar aqui essa história. Aí eles falaram assim, não, se você vai estar fora, nós vamos mudar a agenda da caminhada para Jesus. Isso envolve prefeitura, autorização, secretaria, que se envolve muita coisa. Eu falei, porra, galera, vocês fazem ali, vai ser bênção. Não. Nós queremos que você esteja conosco lá no altar. É que a igreja tem esse perfil, né? Eu não consigo trazer à memória algum evento, alguma necessidade que a cidade teve ou que as outras igrejas tiveram em que a gente não esteve pronto a atender. Agora, uns 3 finais de semana atrás, teve um movimento aí na cidade, lá no nosso bairro. Agito do Bairro, acho que era o nome. Agito no Bairro. Agito no Bairro. A prefeitura levou lá, então, pessoas para fazer identidade, para cortar o cabelo, para não sei o que. Nós ganhamos um stand do Conselho de Pastores, eles passaram para a nossa igreja, nós ganhamos um stand, nós tivemos a Anne pintando o rostinho das crianças, nós distribuímos 200 livros com o pedido de oração que as pessoas podiam fazer pelo QR Code. Então, assim, nós vimos que nós nos tornamos uma igreja relevante em Balneário Camboriú. Glória a Deus, cumprindo o propósito. Isso achei muito interessante. Se eu conversar com a Regiane, cada vez mais nós estamos nos tornando uma igreja relevante. Hoje pela manhã estive lá com a prefeita, ela chamou os pastores para nos apresentar a questão da segurança pública do município. Aí me ligaram para a gente poder, se podia estar lá junto. Eu falei, olha, eu não posso, eu vou estar em Gaspar, no nosso projeto que a gente tem lá que resolver. Eles falaram, puxa, Mozailton, por favor, muda a agenda de Gaspar, vai em outra oportunidade, para ti estar com a gente, que é muito importante, né? Eu falei assim, daí eu lembrei essa história do relevando. Eu vou ver o que eu faço. Graças a Deus deu certo, mudamos a agenda para poder estar lá com ela hoje pela manhã. Caso contrário, eu ia acionar o pastor Léo para ir lá nos representar e resolver essa situação. Mas deu certo, eu fui. Mas a gente percebe assim que Deus tem feito algo maravilhoso. E nós, assim, somos só um instrumento. Assim, é aquilo que a gente fala, assim, aonde nós nos colocamos, né, e nos permitimos ser levados por Deus. Se você se permitir, Ele leva. Né? Se você está pronto a atender. Uma coisa que eu acho muito legal que o pastor Eliel sempre traz, assim, ele está sempre observando a volta dele, né? Em que eu posso ser útil? É na fila do mercado? É na pessoa que está vendendo alguma coisa no semáforo? Essas pessoas não passam desapercebidas. E eu acho que esse é o principal tato que a nossa igreja tem. Nós não estamos prontos a servir, não estamos alheios à necessidade do outro. Né? Eu vejo também pela clínica, quando as pessoas, não tem dinheiro, não posso, não faz. A gente faz das tripas ao coração, literalmente, para que todos que entrem ali recebam esse atendimento e tenham esse acolhimento. Um exemplo desse é esse evento lá no bairro. Essa proposta foi franqueada para qualquer igreja do bairro. Poderia ir lá, usar o espaço, fazer algum trabalho, orar, abençoar pessoas, divulgar. Nós também, por outro lado, tem aquela questão que o pastor Léo falou da atitude. Nós não perdemos a oportunidade também, nós trabalhamos. Não perdemos. Nós trabalhamos e isso nós vamos conquistar. Não é de graça. Não. É Deus que faz, isso nós não abrimos mão de dizer e reconhecer sempre. Deus faz. Mas dá um trabalho aqui na terra também. Que não... trabalho, gasto, né? Porque mas estamos em tudo o tempo todo. Estamos em tudo o tempo todo. A maioria das vezes pagando a conta. Isso. Né? Para não dizer sempre.
Custa nosso tempo, custa nosso dinheiro, custa tudo. E é o nosso Deus e a nossa forma de representá-lo aqui na Terra. Por isso nós somos o Ministério Frutificar. E nós queremos deixar aí, então, já estamos finalizando o nosso podcast, um convite para você. Você quer participar de uma igreja ativa, relevante, uma igreja que está pronta para te receber para o trabalho? Você está aqui, encontrou a sua igreja, a igreja da nossa cidade, Balneário Camboriú, de portas abertas. O nosso culto é aos domingos, né, pastor, às 19 horas, ali na Rua Concórdia, número 146. Né? Temos as nossas reuniões de célula. Se você gosta aí do perfil do pastor Eliel, da pastora Grace, a nossa célula é ali no nosso estabelecimento, na nossa clínica, na Rua Noruega, número 172, na quinta-feira, às 20 horas. Você também é convidado para estar ali conosco. Venha, faça parte, né? Se identifique com tudo isso que nós falamos hoje aqui, com o ser cristão, o viver o cristianismo. E deixa aí para vocês encerrarem, então, dando o seu último parecer. Tivemos nesses 3 últimos final de semana aí uma série muito legal lá na igreja sobre o céu e a vinda de Cristo, e sabemos que a vinda está próxima. Então, se você quiser cultuar a Deus, pode ser nas células, pode ser final de semana na igreja, sábado sempre às 20 horas, domingo às 19. E você é nosso convidado. Igreja Frutificar, sua igreja na cidade. Que vocês estejam bem em nome de Jesus. Um abraço a todos. Até a próxima.